Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lendo Mentes. Sou Leonardo Weiner, sou seu apresentador, e hoje eu tô aqui com o Noel. A gente vai estar falando hoje sobre saúde mental e atividade física, e além de só saúde mental, mas de um bem-estar como um todo. Então, Noel, eu queria primeiro te agradecer por estar tirando aqui o tempo e estar realmente conversando aqui comigo sobre saúde mental, atividade física. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, presença, né? Ter me chamado para vir aqui contribuir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre algo que está diretamente vinculado à saúde das pessoas, que é a atividade física, né? E Uhum. quando eu falo saúde, a gente engloba não só a parte física, mas a parte mental, com certeza. Então, Uhum. muito obrigado por ter aberto espaço aqui para a gente poder estar trocando essa ideia. Ah, que legal, muito obrigado. É de novo, né? Aquela compreensão de que saúde é biopsicossocial, né? Então, é biológico, é psicológico, mas também social no nosso contexto que a gente está inserido. Mas, Noel, até para tu te apresentar para o pessoal aqui que está assistindo o podcast, que está escutando o podcast, conta um pouquinho, como é que foi a tua trajetória, como é que tu chegou até aqui, como é que foi o teu caminho na atividade física como um todo até esse momento. Vamos lá, vou tentar resumir, né? São muitos anos de profissão, né, Léo? Me formei em educação física em 2000, janeiro de 2004, então a gente está falando aí de 19 anos como formado. Uhum. Mas primeiro eu vou me apresentar para o público que está nos assistindo. Meu nome é Fábio Munhoz dos Reis, o Léo me chama de Noel porque esse é meu apelido. Até a curiosidade, né? Por que Noel, né? A gente só chama de Noel. Então, interessante tu ter perguntado isso, né? Mas eu vou explicar o Noel, né? Eu vim de uma família em que eu fui desde cedo incentivado a praticar atividades físicas, né? Tanto pelo meu avô, Uhum. que foi atleta de natação, que foi profissional de educação física, foi uma das pessoas percussoras aqui no campus da ESEF da URGS, Uhum. ele que arrendou aquela terra ali, onde é a ESEF da URGS aqui no Rio Grande do Sul, então ele tem uma história dentro da educação física, né? Uhum. Uhum. E por eu estar inserido na família, eu fui logo desde cedo incentivado a praticar natação. Então minha mãe me disse que colocou para nadar quando eu tinha 8 meses, né? Então, desde muito cedo. Só que durante aquela primeira fase ali da nossa vida, infância, pré-adolescência, eu fui uma criança obesa. Uhum. Eu tinha uma alimentação muito ruim, eu comia batata frita e chuleta todos os dias, Uhum. né? Preparado pela minha avó. E aí, por causa disso, eu me tornei uma criança obesa. E aí Uhum. eu ganhei esse apelido carinhoso no clube onde eu treinava, né? Uhum. Uma menina Uhum. olhou assim: "Ah, olha só esse gurizinho, né? Tão gordinho, tão fofinho, querido, parece o Papai Noel". E E pegou. aí ficou o Papai Noel, né? Uhum. Hoje não tem mais o Papai Noel, todo mundo só chama, me conhece por Noel. Uhum. Como nadador, depois desse bullying, né, e desse apelido ali, eu cheguei a ter alguns resultados super expressivos na natação, né? Legal. Fui multicampeão estadual, fui campeão sul-brasileiro, recordista sul-brasileiro de 400 livre, fui vice-campeão brasileiro de maratonas aquáticas. Então, tive um resultado expressivo como nadador. E aí, desde quando eu me tornei nadador profissional, eu tenho um corpo mais magro, assim, mais Uhum. saudável. Uhum. Em 1999, que é antigo, tu era nascido já, não? Já, já. Eu sou novo, mas não tanto. Tá bom. Em 99, eu ingressei à Universidade de Educação Física do Instituto Porto Alegre. Me formei em janeiro de 2004. Fiz minha pós-graduação em natação e atividades aquáticas pela Universidade de Gama Filho. Uhum. E fui treinador de natação durante praticamente boa parte da minha carreira como profissional de educação física, né? Fui treinador de natação até 2014, né? Em 2012 consegui ajudar um atleta meu, Gustavo Godoy, a fazer parte do revezamento 4x200 livre da seleção brasileira de Que natação. A gente legal. foi para o Mundial daquele ano e foi quarto no Mundial. Foi um baita Que resultado, legal. foi Que muito legal. legal. A gente chegou a ter o segundo melhor tempo do Brasil de 200 livre. Foi bem legal, assim. E em 2014 eu conheci o CrossFit. Uhum. E eu conheci o CrossFit pesquisando uma modalidade para ajudar os meus atletas a terem um resultado melhor dentro da água. E aí, pesquisando, eu descobri pelo YouTube essa modalidade.
Estudei um pouquinho e pesquisei aqui em Porto Alegre para ver se tinha Uhum. algum lugar onde se ministrava essa modalidade e vi que haviam 2 lugares e fui conhecer. E foi paixão à primeira vista, né? Paixão à primeira vista. Por N motivos. Primeiro que era um treino muito mais dinâmico. Era um treino que não repetia, né? Tu acabava vendo uma evolução muito mais rápida do que comparado a alguma outra modalidade, por exemplo, na musculação, uma própria natação. Uhum. Uhum. E vi uma oportunidade ali, uma oportunidade de, olha, só tem 2 boxes aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu tô gostando disso. Cara, quem sabe eu não abro um negócio disso. Uhum. E aí foi que surgiu a ideia de abrir um box de CrossFit, né? Eu fundei a Superforce em 2014 e a gente abriu ela, inaugurou ela em março de 2015. Aham. De março de 2015 até maio do ano passado, eu fui proprietário, fundador e proprietário. Hoje eu Uhum. não sou mais, hoje eu vendi, né? Uhum. Mas como treinador e proprietário, a gente conseguiu um feito de ser a segunda maior rede de academias de CrossFit do Brasil na minha gestão. Que legal. A gente atendia mais de 3.000 pessoas numa rede de 10 unidades. Nós tínhamos 10 academias. Nossa. Hoje a Superforce, eu não sei, mas creio que deve ter 12, Uhum. 13 academias Uhum. hoje, né? Então, foi um lindo trabalho. Um trabalho que eu digo assim, que não só pela modalidade, mas também pela ajuda que essa modalidade trouxe a muitas pessoas. Uhum. E a gente vai falar sobre Claro. algumas vidas que a gente ajudou a salvar durante esse processo. Uhum. Não, muito legal e é muito interessante ouvir tua trajetória, como ela vai tomando caminhos diferentes, né? Porque, bom, poderia muito bem ter seguido apenas com a natação, mas como tu abriu para outros caminhos e como te levou realmente até também ter um renome muito importante em uma outra área que talvez não era o de primeiro foco, que foi o foco inicial da tua carreira, né? Então, Uhum. muito legal poder ver isso. E daí hoje eu vou te fazer uma pergunta que ela é abrangente, mas ao mesmo tempo ela é específica, né? De como que tu percebe o papel da atividade física no aprimoramento da saúde mental e do bem-estar, assim, das pessoas. Até, obviamente, a gente pensa na saúde física, mas expandindo um pouquinho mais, como é que tu vê isso? Nossa, eu vejo isso de uma forma tão positiva e também indispensável, tá, Léo? Uhum, Eu vou voltar lá quando eu era nadador, né? Quando uhum, eu falei isso num outro podcast que eu participei, onde o esporte ele te ensina que tu nunca vai ficar ganhando, 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 ganhando. uhum, Que antes de ganhar, tu tem que maturar o uhum, tempo que tu vai levar para desenvolver determinadas capacidades, sejam uhum, elas físicas ou gerais, enfim. Então tu leva tempo, tu não aprende algo da noite pro dia e tu é campeão. uhum, Esse é o primeiro ensinamento. O segundo é que requer esforço durante um período muito longo. Então, para tu ser campeão em algo, tu precisa ser constante em algo. Tu precisa te dedicar àquilo. aquela ideia, né, de juros compostos, né, que a gente fala tanto, né, de Exato. todo dia colocar o trabalho, né? Todos os dias. Todos os dias. Seja não só no treino, mas no descanso, na tua alimentação, Uhum, em tudo mais. Então, se tu quer ver resultado, tu tem que levar em consideração que tu vai quebrar a cara muitas vezes antes de ter esse resultado que tu tá querendo, e que o resultado que tu vai ter, ele só vai depender do tempo e do esforço que tu tem até tu alcançar ele. uhum, Então não existe mágica. Tu precisa fazer algo consistentemente por um período, uhum. né? Ninguém, salvo herdeiros, né? Ninguém sai da noite pro dia Sim, campeão. sim, sim, sim. Esse é o jeito. Então, a natação, o esporte em si, ele te ensina isso, é primordial. O segundo aspecto é que tu entende que tu está num ambiente competitivo, mas que ao mesmo tempo as pessoas que estão ali na tua volta, elas não são tuas inimigas. Uhum, Elas são pessoas muitas vezes aliadas a ti. E que elas estão ali se esforçando da mesma maneira que tu, mas que elas têm objetivos e metas diferentes. uhum, E que vocês podem se ajudar. Então, o convívio social que ele traz nesse momento, ele é muito importante. Então, tu aprende a te relacionar melhor
com as pessoas que estão ali, talvez até competindo contra ti. Uhum. Então é um excelente aprendizado. Então, nesse sentido, eu vejo só benefícios ao aliar o esporte com a saúde mental das pessoas. Não, perfeito. E a gente sabe, né, por N estudos como a atividade física, até liberações de neurotransmissores e tudo mais são fatores importantes e até mesmo o bem-estar como um todo, ele também vai estar associado a gente estar fazendo atividades que a gente gosta. Uhum. Então, muitas vezes é encontrar uma atividade física que a gente gosta, né? Eu acho que, eu não sei, daí eu quero ouvir de ti. Às vezes me parece, ao menos quando eu tô trabalhando muito com alguns pacientes meus, pô, mas eu fui na academia e eu não gostei. Pô, eu fui jogar beach tênis, eu não gostei. Fui jogar tênis, futebol, não gostei. Mas também de poder expandir de repente essa possibilidade de atividades, porque no momento que a gente acha uma atividade que faz mais sentido para nós, de novo, os benefícios eles também são mais fáceis de se retirarem, não é? Sim. E independente da modalidade. Exato. Isso é muito verdade, né? Principalmente porque a gente produz duas substâncias que elas são prazerosas para o nosso organismo, né? E que elas levam benefícios, que é a adrenalina, Uhum. né? A adrenalina, ela te coloca numa posição de excitação, Uhum. né? De vontade. E eu me esqueci qual era a tua substância agora. Dopamina? Dopamina, exato, Uhum. obrigado. E que também te ajuda a te manter preparado para as atividades, né? Então são substâncias que elas são altamente positivas dentro do nosso organismo, principalmente falando de saúde mental, mas que elas só são adquiridas em esforços. Uhum. Então, quanto maior o esforço, maior é a quantidade de substâncias que tu vai produzir, substâncias produzidas positivas que tu vai produzir para o teu organismo. Né, com certeza, né? A gente vai fazendo essa atividade física, a gente tem essa liberação de endorfinas e quando a gente pensa Endorfina. e quando a gente pensa na dopamina, a gente vai ter nesse ciclo do hábito mesmo, né, da própria atividade física, se a recompensa vai ter essa liberação que é tão importante para nós, né? Uhum. E com certeza isso que tu traz é muito importante para a gente poder pensar, né? De fazer essa atividade independente da atividade, né? Exato. E pensar que isso vai ter realmente desfechos positivos. A gente pensa na terapia, muitas vezes, uma das nossas prescrições cara, vai fazer uma atividade física. E é muito importante, né? Tem até alguns estudos que falam que que a atividade física pode ter resultados melhores do que determinadas psicoterapias. E faz sentido, até porque uma das maiores abordagens que a gente tem é de ativação comportamental, ou seja, tu sair dessa inércia, principalmente quando a gente está falando de um episódio de depressão, por exemplo. Sim. Então, muito legal da gente pensar isso. E daí o outro ponto, assim, não é o que eu fico pensando, e daí eu falo um pouquinho de mim, porque eu escolhi o CrossFit porque, bom, sou psicólogo, eu atendo basicamente 8, 10 pacientes por dia, então, querendo ou não, é uma profissão que pode ser muito solitária, no sentido de tu tá vendo só teus pacientes, mas tu não tem grandes contatos com outras pessoas, porque tu tá realmente na sala, é uma hora focado que tu tá com aquela pessoa. Mas no Cross a gente tem a turma, né? A gente tem o grupo de pessoas que normalmente vai estar treinando contigo. E a gente tem dentro dos construtos psicológicos uma necessidade que a gente chama de necessidade de pertencimento, a need to belong. E uma das coisas que eu percebi muito no CrossFit, mas eu acho que em qualquer atividade em grupo que tu tem uma turma isso pode acontecer, é de gerar essa sensação de pertencimento. E como é que tu vê o CrossFit mesmo nisso? Porque brincam que o CrossFit é tipo um culto, é tipo uma religião e que a gente propaga a palavra do CrossFit, mas eu acho que Exato. tem muito a ver com isso, né? De se sentir pertencente, de se sentir unidos em objetivos comuns. É. Nós falamos que o CrossFit é uma grande comunidade, né? Uhum, E cada box é uma subcomunidade. uhum, Então, todas as pessoas que praticam CrossFit, elas estão ali com um bem comum, que uhum, é a saúde, uhum. né? E, de novo, quando a gente fala saúde, a gente fala não só da parte física, a gente engloba toda a Expande, né? parte, né? Parte mental e psicossocial também. E tu pertencer a uma comunidade que ela tem como objetivo alguma meta similar à tua, faz com que tu acelere o processo de conquista dessas metas. E é o efeito Kohler, né? O efeito Kohler foi feito um estudo onde separaram
uma pessoa treinando sozinha Uhum. e um grupo de pessoas treinando juntas o mesmo treino durante um período. Uhum. Observou-se que as pessoas que treinavam em grupo, elas tinham um resultado cerca de 37% a mais do que as pessoas que treinavam sozinhas. Então, esse efeito de treinar em grupo faz com que as pessoas evoluam mais rapidamente entre si. Então, realmente, isso é cativante, é motivante, porque tu vai para um box de CrossFit, tu vai para um centro de treinamento, e normalmente quando tu começa, tu não é a melhor pessoa. Normalmente tu não sabe fazer os Tu não movimentos, né? sabe fazer nada. Uhum. E num determinado período, e num curto período, tu já começa a te mostrar a outra pessoa. Uhum. Porque tu vai aprendendo, tu vai vendo as outras pessoas fazendo movimentos mais complexos ou com mais carga que tu ainda não tem força ou não tem habilidade para dominar, e tu começa a ver aquele ambiente. Você conhece aquela história do monkey see, monkey do? Que é Uhum. o macaco vê, o macaco faz, né? Então, tudo aquilo que tá no teu ambiente, tu consegue ver, tu vai acabar modelando. Uhum. Tu vai copiar aquelas informações. E ao copiar aquilo ali, tu desenvolve uma velocidade maior de desenvolvimento daquela habilidade. Uhum. E aí faz com que esse fortalecimento de comunidade se amplie exponencialmente. Não, muito legal, né? E eu acho que tem isso, há também a sensação, muitas vezes, por mais que seja competitivo, e às vezes quando tu começa a fazer a atividade, ela tem um grau de competitividade, mas muitas vezes é uma competitividade mais interna do que externa, porque o Uhum. peso é diferente, porque a carga, o movimento que tu tá fazendo com o teu colega, ele acaba sendo diferente. E eu acho que o mais legal é, por exemplo, tu termina um ódio, que seria o treino do dia, e tu tá terminando e tem um colega que já terminou, ele tá ali te motivando para terminar, né? E como Uhum. isso é importante também até para te sentir pertencente, para tu te sentir querido, gostado, que também é bem importante. Exato. Então tem duas situações. Primeiro a de competição, né? Uhum. E a competição, ela não é só interna, não, ela é externa também, né? Uhum. Porque, primeiro que tu acredita, indiretamente tu acredita que se alguém é capaz de fazer algo, significa que tu também é. Uhum. E o que define tu conseguir fazer aquilo ali é o esforço que tu vai ter durante um período. E a segunda é a interna, Uhum. que é assim, nossa, como que eu não consigo fazer isso ainda? Nossa, eu preciso melhorar isso. Tu começa a ver no que tu é bom, quais são as tuas qualidades, e tu consegue ver também no que tu precisa se desenvolver mais. Uhum. Qual a capacidade física que tá te deixando para trás num determinado treino? É Uhum. a minha resistência muscular? É a minha resistência cardiovascular? É a minha força? Uhum. É um movimento acima da cabeça que eu não estou mais acostumado a fazer? É a falta de mobilidade que eu tenho hoje, que eu perdi ao longo da vida por não agachar mais? O Uhum. que que é? E aí tu começa a aprender aonde tu precisa atacar. E aí começa a competição interna, que Uhum. é eu preciso melhorar determinada capacidade, né? E o fator motivacional do treino em grupo é que a gente fala que no CrossFit o último a terminar uma tarefa é o mais aplaudido. Aham. Nunca é o primeiro. Aham. O primeiro a terminar, ele tem até um estímulo solitário. Uhum. Que fala assim, nossa, eu acabei, tá, eu ganhei de todo mundo. Mas eu posso ficar ali quieto, parado no meu canto? Não, tu não pode. A gente ensina que tu precisa continuar na área de treino, ajudando, motivando os teus colegas a terminarem o treino ou se doarem um pouquinho mais para fazer um pouquinho mais de esforço. Uhum. Então, tu te torna, o primeiro a terminar se torna uma liderança dentro de uma certa comunidade, seja de um box, seja de uma Uhum. turma. Então, por isso é importante que o último seja sempre o mais aplaudido de todos. Uhum. Não, muito legal. E eu acho que isso dá uma. Se a gente for pensar bem comportamentalmente, é um reforço, né? De, Uhum, tô terminando o treino, eu tô sendo o último, que droga, que uhum. coisa. Mas não, daí tu vai lá, tu recebe o aplauso de todo mundo, é isso aí, muito bom. Mandou bem. É,
como é um reforço, né? De tu poder ir lá e fazer de novo. E, consequentemente, isso vai alterando. Vão ter treinos que tu vai ter mais facilidade ou mais dificuldade, mas é muito legal da gente poder pensar sobre esses aspectos até comportamentais de manutenção e de aumento de frequência de comportamento, que nesse caso seria realmente da atividade física. E daí, Noel, tu falou sobre algumas questões sobre evolução, né? Eu acho que isso que a gente está falando agora faz uma transição muito boa para a questão de evolução em treino. Mas a gente sabe que evolução depende de muitos fatores, é multifatorial, né? Mas como lidar com as a pressão, ou às vezes até a ansiedade de muitos alunos e de pessoas, pô, eu quero evoluir, eu quero fazer aquele movimento, eu não consigo. Como lidar com isso e como auxiliar também os alunos, por exemplo, em fazerem a progressão dentro dos limites deles, dentro da progressão que é natural para aquele momento. Dentro de um ambiente positivo, que é um ambiente onde a gente procura ser incentivador, a gente tenta não criar expectativas sobre algo para não criar justamente essa necessidade de anseio de conquista. Né? Então, pensando nesse ambiente positivo e nesse ambiente motivador, a gente vai sempre estar direcionando os alunos e individualizando cada um de acordo com a sua própria capacidade física. Então, uma coisa é o aluno ele querer erguer uma carga. Outra coisa é ele estar na posição correta para fazer isso e ter força para tanto. Então, se tu quer fazer aquilo ali, primeiro tu tem que conquistar a tua postura correta em determinadas posições para que tu não te machuque. E por que isso? Porque uma lesão, ela mais te afasta do resultado final do que te aproxima. Então, existe uma linha muito tênue entre o preciso acelerar e eu tenho que dar uma freada aqui. Eu preciso acelerar, preciso dar uma freada aqui. Então, a gente fala assim, na metodologia, a gente busca sempre pela alta intensidade. Só que a alta intensidade é relativa para quem está fazendo, né? Claro. O treinador, ele tem como papel fundamental incentivar o aluno a acelerar. Só que se o treinador ele identifica alguma falha técnica, ele fala para o aluno, aluno, eu preciso que tu corrija isso. Daí o aluno, corrigiu, acelera de novo. Fulano, eu preciso que tu desacelera, eu preciso que tu corrija isso. Corrigiu, acelera de novo. Então, o green light, a luz verde, né? O sinal abriu, pode partir, é quando realmente tu vê que o movimento ele tá seguro. A partir daí, tu pode acelerar. Daí, então, a ansiedade ela vai diminuindo a partir do momento que o praticante ele entende que a segurança é primordial. E depois o resultado. E daí parece que entra muito uma questão de compreensão de limites, mas também de uma assessoria qualificada de quem está fazendo o treinamento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora foi o ponto mais importante que tu tocaste agora, tá, Léo? Existem muitos centros de treinamento hoje que trabalham com cross-training, muitos box afiliados a CrossFit que trabalham com CrossFit. Só que a capacitação dos profissionais hoje, ela não acompanhou a velocidade de abertura de box hoje no Brasil e no mundo. Tá? E alguns treinadores, eu acompanho isso há mais de 9 anos, né, Léo? Eles literalmente pararam no tempo. Sim, até porque tu tá, querendo ou não, tu tá instruindo, né? Tu também tem esse papel de educador com treinadores, né? E eu preciso estar atento a tudo que acontece de novo no mundo. Porque o que eu aprendi lá em 2014, quando eu estudei, fiz todos os cursos da CrossFit a partir de lá até então, já mudou. São quase 10 anos, né? São quase 10 anos. Hoje se fala coisas que não se falava lá atrás. Então, se você é um treinador antigo, que nem eu, no caso, e você não está estudando, não está acompanhando esse processo, você vai cair no limbo. E o que é pior, você não vai estar ajudando a sua própria comunidade, né, a se desenvolver de uma maneira mais segura e correta. Não, perfeito. E daí, pensando nisso, né, então é muito um papel, a gente vê de multifacetas. É o treinador, mas também imagino que deve ter muito isso, né, de poder trabalhar os limites do aluno e até do aluno poder vencer esses limites
mas com constância, né? Sim. Voltando para aquilo que tu falou. Uhum. E daí eu te pergunto assim, esse progresso ele depende de muitos fatores. Constância, acredito que é um deles. Uhum. E como estabelecer ou como facilitar para o aluno ter constância Uhum. na atividade? Como engatar na atividade física Uhum. e desenvolver uma rotina, uma constância mais adequada? Vamos botar entre aspas o adequada, mas que consiga manter, né? Eu falo que todo treinador, ele precisa ser um professor também, né? E professor é aquele que ensina. Então eu preciso, como treinador e professor, eu preciso ensinar a minha comunidade sobre como eles devem ter constância, né? E o principal que eu falo, volto atrás, é tu criar um ambiente positivo e que ele seja realista dentro da, da vida dos seus clientes. Realista no sentido, cara, eu recebo um cliente que ele é obeso mórbido. O cara tá lá com 120 quilos, tá com 40% de gordura corporal, tá pré-diabético ou diabético e tá com N problemas de saúde. Ô, treinador, eu preciso, daqui 2 meses tá zerado. Sim, funciona dessa maneira, né? Então, tu traz a pessoa para a realidade, né? O que eu mais vejo hoje são treinadores gerando expectativa. E a gente não deve gerar expectativa, a gente deve levar a consistência de uma forma mais leve possível, tirando a pressão de quem precisa muito ter resultado e resultado rápido. Que quando eu falo resultado, não falo de resultado de subir em pódio de competição, eu falo de realmente ter uma vida saudável, né? Uma vida saudável é ser uma pessoa independente, tendo qualidade de vida para fazer todas as funções de um ser humano normal, conseguir dormir bem e ainda não usar nenhum tipo de medicamento. Esse, para mim, é o melhor quadro de saúde. Então, para chegar lá, existe o processo de ensino da modalidade. E hoje não tem. Não vejo. Eu vejo as pessoas dizendo, eu quero um treino top, eu quero um treino top, eu quero me cansar, eu quero me desgastar. Eu só quero me desgastar hoje, eu só quero vir aqui desopilar. E na realidade não deveria ser assim. Deveria ser uma atividade que ela é supra-sumo pro resto do teu dia. O resto do teu dia ele depende daquela tua 1 hora ali. O quanto tu te dedica ao propósito de cada treino. O quanto tu te dedica aos movimentos serem o mais corretos possíveis. E eu acho que isso entra muito na questão de quão presente tu tá na atividade. Porque, ok, eu posso utilizar a atividade para fugir dos meus problemas. Ok, talvez dentro de um contexto onde eu posso estar usando rede social, posso estar usando uma substância, posso estar bebendo, ok, talvez entre realmente de uma maneira mais adaptativa, de uma maneira mais saudável. Mas eu acho que é importante a gente pensar, ok, tu tá fazendo atividade por quê? Qual é o teu objetivo nisso? É se desconectar, mas por que que tu precisa te desconectar? Sim. Porque, e eu acho que isso é uma coisa que tu deve perceber e ver com uma certa frequência no teu trabalho, não? Sem dúvida. As pessoas elas conseguem se desconectar quando o treinador consegue conectar nelas. As pessoas se desconectam de problemas, desconectam do trabalho, desconectam de suas famílias e passam a pensar exclusivamente em si, na tarefa, se o treinador tiver uma conexão boa com aquela pessoa. E entrar no flow, né? Entrar realmente no fluxo da Exato. atividade, né? Daí entra realmente numa ótica mais saudável de fazer, não, eu vou fazer atividade física porque isso me faz bem. Exato. Eu vou fazer atividade física porque eu gosto, porque é o lugar onde eu me sinto feliz. Não necessariamente, vou lá só para esquecer dos problemas. Ok, talvez mais funcional que outras estratégias, mas lembrar também do motivo e de estar presente, né? Vamos lembrar assim, ó, Léo. Sem saúde, tu não trabalha. Sem saúde, tu não cuida da tua família. Sem saúde, tu não faz nada. Agora eu pergunto, o que tu tá fazendo pela tua saúde? Né? A gente tem várias frases. Strong people are hard to kill. Pessoas fortes são difíceis de matar. Né? Quantas pessoas morreram no período pandêmico que eram
portadoras de alguma doença crônica. Uhum. 95%, 97%. Não é, umas pessoas fortes morreram. Sim, mas Sim, mas é que a gente 3%, está 2%. falando de uma questão de probabilística, né? Exatamente. Então, assim, nada te garante imunidade total, Uhum. mas aumenta a probabilidade de. Sim, Isso é importante a gente ver. Então, Uhum. por isso é importante Uhum. tu estar cuidando da tua saúde. E aí, naquele treino, na tua alimentação durante o dia, porque não adianta você treinar todos os dias e ter uma alimentação ruim. Por quê? Porque a alimentação ela é a precursora da regulação hormonal. Uhum. Olha só o que eu tô falando. A alimentação ela é precursora da regulação hormonal. Ou seja, se eu tenho um problema psíquico, eu tenho uma limitação psíquica, eu não vou resolver só fazendo atividade física. É multifacetado, né? Eu vou resolver melhorando a minha alimentação. E a gente vai ter alguns estudos que vão falar de microbiota, né? E como a questão da nossa alimentação, e até vai ter, por exemplo, psiquiatria nutricional, a gente vai ver sobre aspectos nutricionais que vão estar impactando, e com certeza a gente fazer esse acompanhamento de multiprofissionais, né? O que que a gente fala? Qual é o suprassumo de um atendimento psicoterapêutico? É que o teu paciente esteja motivado, ele faça a terapia com a consistência adequada, vá no psiquiatra caso seja necessário, faça o acompanhamento nutricional e faça uma atividade física e tenha uma boa rotina. Pô, se o paciente faz isso, a tendência é que a evolução clínica Uhum. seja muito eficiente. A tendência é que os psicólogos e os é, psicólogo e o Psiquiatras? psiquiatra, ele perca a sua profissão. Exatamente, cara. Exatamente. Porque o pai da medicina, né, já falava sobre isso. Que basta a tua alimentação saudável e atividade física para tu ser um indivíduo normal. E daí, de novo, né? A gente fala sempre de normalidade dentro desse construto estatístico, né? Da curva da normalidade. Só é importante a gente mencionar isso, mas é aquela questão, né? São as pequenas coisas. Uhum. Bruce Lee já falava, né? Que se tu dá pra maestria quando faz uma coisa difícil parecer simples. E às vezes, uma atitude simples ela é difícil de fazer, mas uma atitude fácil, ela não é ela é fácil, mas ela não quer necessariamente dizer que tu vai conseguir fazer isso toda vez. Uhum. Então é a gente ter a consistência de fazer essas coisas simples, mesmo que sejam difíceis, todos os dias. Uhum. Né? Então é muito interessante da gente poder pensar nisso, né? E daí eu te pergunto, por onde começar? Por onde, vamos imaginar, eu quero começar uma atividade física, eu quero começar a cuidar melhor da minha saúde, física, mental. Uhum. Onde eu começo? Cara, é tão fácil. Todo mundo tem informação. Na realidade, todo mundo sabe o que deve ser feito. Uhum. O problema é que as pessoas não fazem, É o que eu digo, né? né? É simples, ou seja, o caminho ele é direto, mas talvez haja uma dificuldade, ao menos no início, né? Eu lembro de um professor de física meu que sempre falou assim: o 0 a 1 é o mais difícil. Porque que a gente tem a primeira marcha, ela é mais forte, porque ela tem que tirar o corpo da inércia. E daí depois, Uhum. consequentemente, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tu já tá andando. Então, o movimento ele vai mais fácil, né? Sim, Demanda um pouquinho menos, né? Tu já tá no ritmo. sim. Cara, o que deve ser feito é assim. Coma carnes e verduras, nozes e sementes, pouco amido, algumas frutas e zero açúcar. Uhum. Cara, isso é fácil demais de fazer. É só tu ir no supermercado e não encher o teu carrinho de compras com coisas encaixadas, Uhum. encaixotadas, sabe? Uhum. Cara, não vai nos corredores do supermercado, vai no centro do supermercado, vai na feira. Ali na feira tá tudo que tu pode comer. Uhum. Ah, mas eu vou comprar uma lasanha congelada. Errou? Uhum. Não é para comprar isso. Ah, mas é massa, é carboidrato e proteína. Cara, 70% da população mundial, 70% da população mundial, 70% das mortes no mundo,
elas estão relacionadas a doenças crônicas. Uhum. E as doenças crônicas estão relacionadas ao alto consumo de carboidratos, Uhum. a açúcar. Ou seja, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a tua alimentação. E é a coisa mais difícil, porque tu tá viciado naquilo ali. E porque existe uma engenharia até alimentícia que, querendo ou não, faz com que a gente tenha um interesse, porque, de novo, se a gente for olhar historicamente, a privação não é algo que a gente quer como alimentação, né? Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos instintos que nos mostram que a privação é um senso de perigo. Ou seja, Uhum. estou sem alimento, estou privado. Não é isso que a gente quer. Mas, ao mesmo tempo, é uma reeducação, né? Uhum. É uma reconexão com o alimento. E por isso que eu acho que é tão importante eu estar falando contigo, com um educador físico, e da gente poder pensar nesse trabalho que é psicológico, de atividade física e nutricional, de poder Claro, sem pensar dúvida. nos profissionais de nutrição que também nos ajudam tanto para a gente poder fazer essa dimensão e trabalhar realmente no aprimoramento e na saúde dos nossos pacientes. Mas para não dificultar, né, Léo? Claro. Porque daqui a pouco quem está nos assistindo vai pensar assim: nossa, mas aí eu tenho que ir no psicólogo, no psiquiatra, daí eu tenho que ir na nutricionista, daí eu tenho que ir no educador físico, eu tenho que comer direito, eu tenho que começar a treinar. Já colocamos muitas barreiras. Mas é aquela coisa, né? Né? É o comer direito. É começar. Exato. De novo, é pequenas ações todos os dias. São as pequenas coisas que elas vão, ao serem somadas, elas vão fazer uma grande Exato. diferença. Então, da gente poder ter essa clareza de que, ok, óbvio que o suprassumo é fazer tudo isso. Poucas pessoas têm a possibilidade de fazer tudo isso. Exato. Mas de buscar informação de qualidade que realmente vai poder te dar um direcionamento de como fazer. E eu acho por isso importante a gente também estar conversando sobre, principalmente sobre como essa atividade física e como algumas atitudes do cotidiano, de rotina, fazem esse impacto na vida das pessoas como um todo, né? Sem dúvida. E daí eu te pergunto assim, pensando na tua vida e pensando nos teus atletas, em todo mundo que tu já trabalhou, quais são estratégias que tu tem assim na cabeça que tu poderia dizer, ou dicas de repente, para colocar a atividade física mais na rotina das pessoas? Por exemplo, vai ter aqueles caras que vão dizer: primeira coisa do dia, vai fazer atividade física. Ok, talvez para uma julgada e tomada de decisão pode funcionar, mas se eu gosto de dormir e acordo tarde, bom, como é que é para ti? Quais são essas estratégias? Cara, a primeira coisa, eu falo assim: tu faz o que tu gosta de fazer. Uhum. Porque eu aprendi, né, que eu nunca na minha vida poderia ficar sem atividade física. Então eu fui ensinado desse jeito. Só que eu também aprendi que eu poderia escolher. Uhum. Eu tinha o arbítrio da escolha para dizer qual atividade física que eu queria fazer. Eu ainda nado hoje. Eu fui atleta de natação, eu nado. Hoje eu vou sair daqui do podcast, vou lá pegar meu filhote na escolinha e vou levar ele para nadar na piscina. Enquanto ele tá na aulinha, eu vou nadar. Mas a minha atividade principal hoje é o CrossFit. Por quê? Porque eu gosto da variação, gosto do desafio, eu gosto da tarefa, eu gosto do resultado que ele me proporciona. E quando eu falo de mim, eu vejo, hoje vou fazer 43 anos, e eu me lembro do meu pai quando ele tinha 43 anos. Era um velho, né? Hoje eu não me sinto velho com 43 anos. Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente passa o carro nos guri, né, no treino. Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas muda muito, assim, né, essa escolha. Então, a primeira estratégia é: busca fazer algo que tu realmente goste. Hoje tem tanta modalidade, tem treinamento funcional, tem musculação, tem karatê, tem judô, tem jiu-jitsu, tem futebol, tem beach tênis, tem futevôlei, tem corrida, bicicleta, tem ciclismo. Alguma coisa tu vai te apaixonar, tu vai gostar de fazer. Então, procura por essa modalidade. Experimente modalidades. Mas não é experimenta assim, fiz uma vez e não gostei. Não. Se permita. Vá algumas vezes para conhecer aquele ambiente, para conhecer aquela galera, ver se tu conecta nas ideias daquele ambiente, das pessoas que ali o frequentam. Porque é isso que vai te ajudar. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou é: quando tu desistir de tudo, vai pro CrossFit.
A gente tem que fazer puxar pro nosso assado, se eu né? não ganho nada para falar sobre isso, mas é verdade, tá? É verdade. A terceira dica é essa que eu passei agora da alimentação, tá? É claro que fazer acompanhamento nutricional ele é indispensável, mas se você não tem condições de pagar por uma nutricionista, coma carnes e verduras, nozes, sementes, algumas frutas, pouco amido e zero açúcar. Acabou. Para de ir nos corredores do supermercado e foca só no centro, só na feirinha. Ah, tô com fome, vou comer um pão. Não, pô, vai ali, come uns brócolis, uma cenourinha, tá tudo certo. Ah, preciso comer, não quero comer uma carne, preciso de proteína. Faz um omeletezinho de ovos ali, tudo tranquilo, tudo sereno. Então tem a opção, essa é a segunda dica. Terceira dica é hidratação. Você precisa se hidratar. Aí o Léo hidratando agora. Quarta dica, a partir disso, o seu sono vai começar a mudar. Uhum. Durma pelo menos 6 horas por noite. Qualquer coisa a menos de 6 horas já é considerado privação de sono, e a gente sabe como a privação de sono está relacionada ao desenvolvimento de várias patologias e psicopatologias também, né? E a quinta e última, faça isso por pelo menos 6 meses. Uhum. Se em 6 meses a tua vida não mudar completamente para melhor, tu vem e me xinga. Vem e me xinga. Fala assim, nossa, há 6 meses atrás eu era uma pessoa, 6 meses lá na frente eu sou completamente outra pessoa. Só fazendo essas 5 coisas que o Noel falou aqui agora. E lembra que eu falei lá no início do podcast. Para de querer ter resultado da noite pro dia. Uhum. Ninguém tem resultado da noite pro dia. Leva tempo. E consequentemente, né, Noel, a motivação ela vai oscilar. Vai ter dias que tu não vai estar querendo fazer as coisas. Então é uma questão de, mesmo sem a vontade, eu entender o porquê, qual é a minha motivação, não necessariamente a motivação, mas qual é o objetivo que eu tenho e poder agir a partir da consistência, dessa diligência que a gente tem com isso. Óbvio, a gente vai entender que vão ter dias que a gente não vai treinar, vão ter dias que as coisas não vão dar certo. Mas daí a gente lembra do princípio de Pareto, né? Ou seja, 80-20. Se 80% do tempo tu tá fazendo as coisas que te trazem resultados positivos, ok, 20% talvez tá tudo bem tu deixar um pouquinho de lado, tá tudo bem tu ser um pouquinho, sei lá, um pouquinho mais indulgente nesses 20%. Mas de novo, é o que tu realmente tá colocando de esforço, né? Sim. O problema não é tu fazer só 20%, né? Às vezes, né? O problema é tu inverter isso. Ah, não, é quando daí tu faz a inversão e daí o 20% é isso, né? 80% do tempo eu faço coisas boas e 20% do tempo não. Tá tudo certo, tá ok. Agora não inverte isso. Uhum. Não inverte essa questão, né? Porque daí não dá certo. Não tem como. Não fecha a equação, né? Não fecha a conta. Não fecha a conta. E fechando aqui, para depois a gente já ir mais pro nosso encerramento aqui, Noel. Como que tu vê, assim, qual é o papel mais importante, na tua opinião, de um professor, de um educador físico? Hoje, assim, com os alunos. O que tu vê que é o papel mais importante? A gente falou de informação, de assessorar, mas o que tu vê que é o papel mais importante? Cara, a profissão, eu vou jogar para minha profissão agora, né? É a mais importante que existe e uma das menos valorizadas que existe. E quando eu falo valorizado, eu não falo em pagamento. Uhum. Eu falo realmente em entrega por parte de quem recebe o serviço. Tá? Pensa que é o seguinte: tu vai trabalhar sem estar afim. Tu vai ir jantar, às vezes, sem estar afim. Só que quando tu não tá afim de treinar, tu não vai? Uhum. Tu tem uma pessoa lá para te auxiliar, para te dar toda a atenção e a orientação. Essa pessoa é a pessoa que mais te ajuda a obter algo que é indispensável na tua vida, que é a saúde e qualidade de vida. Como que tu não vai valorizar isso? Uhum. Então tu precisa, você é praticante, está nos assistindo agora, ou você é treinador, você tem que se valorizar. O seu cliente, ele precisa depender de você. Depender no sentido de você ser o condutor
da qualidade de vida dessa pessoa, Uhum. do aumento da saúde, da melhoria da saúde. É assim que você vai conquistar novas pessoas e assim que você vai ter resultados como treinador. E o nosso papel, ele é o mais importante de todos. Mais importantes. Sem atividade física, ninguém tem saúde. Ah, mas eu posso ir no psicólogo 5 vezes por semana. Ele não vai lhe garantir saúde. Você vai no nutricionista e você vai comer todos os dias. Isso não vai lhe garantir saúde. O que vai lhe garantir saúde é, sem dúvida nenhuma, a atividade física. E agregado às outras coisas, com certeza, vai exponenciar o resultado. É essa questão, né? Como a gente falou, é multifatorial e entra numa questão de poder entender que saúde não é necessariamente a ausência de doença, mas na verdade saúde Muito importante. é tudo isso que a gente está falando. Saúde é bem-estar, saúde é se sentir bem, saúde é ter atitudes que são adaptativas com o nosso contexto. E daí, Noel, assim, se a gente estivesse encerrando aqui, bem fazendo uma alusão a uma sessão de terapia, né? Numa sessão de terapia, o que que a gente costuma fazer, principalmente quando a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha teórica? A gente pede um feedback, a gente pede um resumo da sessão para o nosso paciente para ver o que foi compreendido. Como é que tu resumiria a nossa conversa aqui de hoje? E qual o teu feedback, o que que tu tira de mais importante do que a gente falou aqui hoje? Bom, acho que em resumo, quando se trata de saúde, a gente não segmenta nem o físico, nem o mental, nem o psicossocial. A gente faz uma alienação de tudo, né? E que quanto mais tu te dedicar a essas áreas da tua vida, mais facilidade tu vai ter para as outras áreas da tua vida. Esse é o resumo, né? Tá. Feedback. O que que tu tira, assim, né, da conversa que a gente teve aqui? Eu preciso conversar mais contigo. Porque, assim, todos nós precisamos de acompanhamento em todas as áreas da nossa vida, né? Seja a área espiritual, seja a área comportamental, seja a área física. Então, todos nós precisamos, né? E num dado momento, eu pensei assim, pô, mas faz tempo que eu não converso, né? Sobre mim com alguém. Então, pô, por que não é mesmo? Aham. Então, esse é o feedback que eu dou. Não, que legal. E eu acho que é importante até tu ter essa percepção e tu trazer isso aqui no podcast, porque às vezes a gente fica tão preso na nossa rotina, às vezes a gente fica tão preso no que a gente tá fazendo que é difícil a gente ter aquele momento onde a gente para, reflete e olha pra nós mesmos e percebe, de repente eu tô precisando conversar com alguém. E que tá tudo certo. E de novo, Sim. tu não precisa ter um transtorno mental, tu não precisa ter uma psicopatologia Precisa ter um problema. necessariamente para buscar terapia. A gente pode trabalhar em potencialidades, a gente pode trabalhar nas questões que talvez são que nesse momento circunstancialmente pode estar atrapalhando, né? Então, ou dificultando, da forma que for. Mas muito legal. E daí eu te levo para minha última pergunta, Noel. Olha. Minha última pergunta no nosso podcast de hoje, se vocês quiserem, gente, o Noel aqui de novo, comentem no vídeo, me peçam, mandam mensagem que daí eu chamo o Noel de novo e a gente faz a parte 2. Mas, Noel, se o Noel criança, adolescente, tá? Ele estivesse assistindo esse podcast aqui hoje, o que que tu falaria para ele? Fala assim, modele as pessoas que você usa como referência ou que você quer ter o resultado dessas pessoas. É isso que eu falo. Ah, eu me sinto, meu corpo, não tô feliz com o meu corpo. Modele o comportamento de pessoas que têm o corpo que você gostaria de ter. Ah, eu não tenho o resultado no colégio que eu gostaria de ter, mas modelo o comportamento das pessoas que têm boas notas no colégio. E assim consecutivamente. Busque se espelhar em pessoas que vão mostrar o caminho para o resultado que você quer.
Uhum. Isso que eu diria. Se alguém tivesse me dito isso, quando eu fosse adolescente, eu ia ser uma pessoa muito feliz. Ah, que Muito bom. feliz. E que bom tu poder falar isso, porque eu tenho certeza que para algumas pessoas isso vai tocar num lugar importante de poder pensar em mudanças de comportamento, em mudanças de atitude. E acho que é importante até para nós, para a gente poder fazer esse processo de parar, pensar e repensar sobre como a gente está lidando com algumas das questões. E daí, Noel, assim, quero te agradecer de novo Pô, pelo, imagino. pelo tempo que tu teve aqui comigo, para a gente estar conversando aqui sobre saúde mental, sobre saúde física, sobre atividade física. E daí, onde é que o pessoal pode te encontrar, assim, né? Onde é que o pessoal Hum. pode te seguir, o que que tu tá fazendo? O palco é teu, agora aproveita. Putz, imagina. Bom, pessoal, eu me encontro no Instagram, né? O meu Instagram é @coach_noel. Coach, né? Porque eu sou coach comportamental, eu sou coach de CrossFit, né? Uhum. Então é importante dizer isso. Fábio Munhoz dos Reis, pode me procurar por lá também. E, pô, tem todos os meus contatos lá, cara, meus cursos, minhas mentorias, minhas consultorias, cursos online, tudo por lá mesmo. Show de bola, show de bola. Noel, quero te agradecer aqui Pô, de eu novo. que agradeço, meu velho. Foi ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Lendo Mentes. Fiquem ligados que logo mais tem mais um episódio. Até mais, um Show, abraço. galera. Obrigado. Tchau.